Salve, salve, pessoal. Estamos aqui para mais um programa, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui conosco, agradecendo mais uma vez toda a participação do público. E agora nós estamos nessa linha aí de trabalhar com os candidatos à presidência da OAB Campus. Tivemos na semana passada, a candidata, a Mariana, juntamente com o seu vice, o Eduardo Linhares, que teve uma boa entrevista. E nosso objetivo principal agora é tentar trazer para a categoria as opções que ela tem para um voto consciente. Entendemos que é um momento importante para a advocacia local e todas as informações são necessárias para que a gente possa, de certa forma, melhorar cada vez mais todo tipo de trabalho que a gente possa desenvolver a favor da advocacia. Hoje, estamos aqui muito felizes de estar recebendo o Dr. Jefferson Carneiro e a doutora Isabela Rangel, que estará conosco aqui, batendo um papo. Foi a última chapa a ser escrita, mas goza de um grande prestígio entre os advogados. Vou abrir, juntamente com Rafael Ramos, que hoje aqui está me acompanhando, o doutor Saulo Luna, que está nos assistindo agora, com certeza. Estou mandando um abraço para ele. O doutor Saulo, ele tirou uma folguinha, né? Demos uma folga. Demos uma folga compulsória. O homem precisava descansar, vem trabalhando muito. Então, foi folgas merecidas aí para o doutor Saulo que está em casa nos assistindo. Isso aí. Hoje nós temos, então, 2 convidados, mais que especiais. E dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, aos nossos episódios, nossos programados episódios, para que toda a classe possa vir a conhecê-los, para que na hora do voto, vote de forma consciente, para que consiga escolher o seu candidato da melhor forma possível. Conhecê-los de forma um pouco da questão pessoal, como vocês pensam, quais são suas propostas, o que esperar de um mandato vindo dos senhores. Então eu peço que o microfone está aberto. Se apresente para a gente. Primeiro as damas, A vice da chapa, a doutora Isabela Rangel. Um prazer em estar contigo aqui, Muito importante sua presença. Uma coisa que eu estou achando muito interessante é a presença feminina na liderança das chapas, Isso é extremamente importante para a gente. E fala um pouco da senhora, diz para a gente aí quem é, por que veio para a advocacia. Fala um pouco, se é mãe, se é Flamengo, por exemplo, que é importante para a gente. Sinta-se à vontade, se apresente para todos nós. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Considero de extrema importância esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, de trazer para dentro de um espaço particular, para dentro de um público específico que vocês têm, que vocês trabalham, as iniciativas de cada chapa. Porque para que não hajam votos por adesão, conheço ou ouvi falar. Mas porque conheceram as propostas, as iniciativas, Sim. O que vem realmente agregar valor à advocacia. Eu me chamo Isabela Rangel, eu sou advogada há 14 anos. Sou mãe do Arthur. Não tenho time. Não tenho preferência nenhuma por Normalmente, time. A mãe que não tem time, ela segue o time dos filhos. Então, eu não tenho tempo. Então, eu sou mãe, sou advogada, sou empreendedora, porque a advocacia é empreender, Então, se a gente faz isso tudo, não dá para ser... torcedora. Não dá tempo. A única torcida que eu faço é para o meu filho dormir cedo, para que eu tenha tempo de trabalhar, Venho aí junto com o Jefferson, liderando aí a chapa, a última chapa a ser inscrita. E confesso para vocês que fomos a última chapa porque demoramos para tomar a decisão se estávamos prontos ou não para bater de frente com mais do mesmo que a gente vem seguindo esses últimos anos. E até a gente ter certeza que a nossa coragem seria uma coragem em que os colegas iriam aderir à nossa proposta, à nossa ideia, a gente demorou para tomar essa iniciativa, doutor? Sim. Então, por isso, nós fomos a última chapa a se inscrever. Até na véspera, algumas pessoas ainda dizem assim, vocês não vão vir, Porque, para a gente estar aqui hoje, a gente teve que
cavar com Pensar, colher. repensar. Cavar com colher porque a gente sabia que tinha muita pá em cima, sabe? Muita pá de areia em cima da colher que a gente tá cavando. Mas a tentativa tá aí, a esperança de que as pessoas tenham conhecimento, de que mudanças precisam ser feitas, foi o que nos motivou a estar aqui. E vamos lá, vamos pra luta. Doutor Jefferson, um grande amigo na minha vida pessoal, né? Eu tenho muita estima pelo nosso relacionamento. Feliz com a sua participação no pleito, porque é um advogado combativo, é uma pessoa de moral ilibada, é uma pessoa que representa bem. Eu acho que ambas as chapas vão fazer um bom trabalho vencendo, mas tenho um apreço especial por você e que, se Deus quiser e se for da vontade dele, né, espero que tenha sucesso. Também tenho muita estima pela doutora Mariana, também tenho um bom relacionamento com outro também. Então, quer dizer, a gente está sempre procurando se relacionar e esperamos que a advocacia saia fortalecida. Fala um pouco mais sobre você, sobre sua história e o motivo pelo qual você decidiu vir como presidente, candidato a presidente. Então, para começar, me sinto muito honrado pelas suas palavras, né? Tenho o doutor também com muito carinho, muitos anos de advocacia, a gente se conhece há muito tempo e posso dizer que somos amigos, né? Sim. E assim, a gente resolveu vir, a gente resolveu colaborar e sair do escritório que a gente só vivia reclamando. Me apresentando um pouco, advogado há 18 anos, atuando na comarca de Campos, mais na área criminal, fazendo outras coisas também, mas mais na área criminal. Sou pai de 2 meninos, um de 15, outro de 4. Sou casado, sou flamenguista. Ô, glória! Sou flamenguista, nascido e criado nessa terra. Conheço bastante das mazelas, não só da nossa classe, mas também do nosso município e dos municípios em torno, que abrange a nossa 12ª subseção, São João da Barra, São Francisco. Conheço muito bem Italva. Então, assim, sou daqui, tenho muito orgulho de ser daqui. Morei um tempinho no Rio por necessidade, mas voltei para casa que não tenho intenção nenhuma de sair. E, assim, a gente veio com essa ideia, de enfrentar, como a doutora Isabela falou, né? Enfrentar esse desafio. Porque eu digo que é um desafio porque a gente não tem padrinho político nessa história. A gente nunca veio candidato a nada. Ah, então você não tem experiência, calma um cadinho. Experiência profissional? Tenho bastante. De vida também. Então, quer dizer, não serve? Eu acho que serve, né? Eu acho que, como o doutor falou, e agradeço, o doutor falou que tenho moral ilibada, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é dessa forma que meu pai me ensinou a ser e a lidar com as pessoas. Gostaria de falar também isso. Como que entrei no direito, né? Eu vim de uma família de direito. Meu pai, advogado, meu avô, advogado, meu irmão, advogado, meu tio, advogado. E o direito que me escolheu, porque eu quase nem olhei para o lado. Eu já sabia o que eu queria desde o começo. Tanto que estou nessa luta aí. Quem é atuante me conhece. E eu falo isso porque é só andar pelos corredores do fórum que vão me conhecer, vão saber que eu estou por ali, porque é o meu dia a dia. E delegacia, por ser criminalista, e presídio. E aí a gente vai abrangendo um leque de amizades dentro da profissão e profissões que também estão correlacionadas com a nossa, né? Tanto os magistrados, MP. Com certeza alguém já ouviu falar, pelo menos, do meu nome, por estar por ali. E agora a gente quer contribuir também com a OAB e, óbvio, a gente sabe que toda vez que a gente coloca o nosso nome, a gente dá a cara a tapa, a gente sabe disso. E aí foi que a doutora Isabela estava falando que a gente demorou um pouco e tal,
Na verdade, a gente estava formando uma casca grossa para a gente poder entrar nesse pleito. E essa casca grossa, hoje, é Dr. Felipe Sadenberg, que é o nosso tesoureiro, doutora Cristiane Figueiredo, que é a nossa secretária, Dr. Marco Jaber, que é o nosso segundo secretário, e mais um monte de amigo que está vindo junto com a gente, os nossos conselheiros, o pessoal que está abraçando essa ideia, essa proposta. A gente estava formando essa casca para a gente poder realmente entrar e fazer. Não é ficar no plano de, vamos mudar alguma coisa. Não, a gente sabe o que a gente quer mudar. A gente sabe o que a gente quer acrescentar para a ordem e a gente sabe onde que dói, porque a gente vive disso. Então, basicamente, a gente demorou um pouco para a gente poder ter essa estrutura e não falar assim, ele está vindo sozinho, ele está vindo em carreira solo. Eu ouvi isso uma vez, mas a gente vai trabalhando e depois mostra o resultado. O resultado, graças a Deus, chegou e a gente tem um grupo muito bom que está acompanhando a gente. É bem nítido para mim identificar que vocês vão ter aí um período de campanha que, como toda campanha, não é fácil. Certamente passarão por muitos desafios. Mas, sobretudo, se vierem, né, e que Deus queira que possam ser os eleitos para isso. E estando à frente de uma instituição como é a OAB, uma instituição democrática, que é atuante no Estado Democrático de Direito, uma instituição que defende o advogado, uma profissão que é linha de frente, linha de combate da sociedade. O advogado, ele representa ali o cidadão como se o próprio fosse. É o escudo de proteção entre o cidadão e outras instituições, como... É até perigoso falar nome de instituições, mas a gente pode citar assim, porque a gente sabe que isso acontece, faz parte do nosso dia a dia. A gente representa o cidadão, às vezes, contra o judiciário, contra a polícia e contra outras arbitrariedades que possam vir a ser impostas. Então, eu vejo que, para o advogado em si, já é extremamente desafiador a advocacia. Mas para aquele que representa também o advogado, já que assim passaram a ser eleitos, eu vejo que o desafio é muito maior. E eu faço a pergunta, se colocando já como se eleito fosse, os senhores acreditam que qual seria o maior desafio em ser o presidente, ser o representante dos advogados? Doutora Isabela. Eu vejo que o desafio está muito além da eleição e da conquista na eleição. O nosso maior desafio é interno, é começar. Porque primeiro a gente vai ter uma barreira de uma política que vem por trás do que a gente já tem hoje. Então, nosso primeiro desafio vai ser passar dessa barreira, meu ponto de vista. Porque temos uma base sólida de posicionamentos dentro da advocacia, né? Eu costumo falar, a gente nem tinha muita essa tratativa pessoal, mas a gente tem o mesmo posicionamento até nisso. A gente tem a base elitizada, né? A família do rei, os amigos do rei, o entorno do rei, e a plebe fica toda para trás. Então, para mim, o maior desafio vai ser romper essa fronteira, essa barreira política, para que a gente possa começar uma OAB efetivamente direcionada para o advogado, para a sociedade e para o conjunto advogado e sociedade. Entendi. Então vamos lá, doutor. Eu vou até te explicar por que eu penso dessa forma. O doutor é filho, seu pai é advogado, Sim. Tem uma família advogada, Eu venho de uma família onde meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, todos moram no interior, e eu fui a primeira formada, graduada dentro da minha família. Eu não tive ninguém para me colocar na advocacia. Eu efetivamente abria chances sozinha. Eu, como advogada, eu encontro barreiras até hoje. Eu não frequento a casa do advogado. Não tenho essa rotina. Porque não me sinto bem recebida na casa que deveria me representar. Isso não é uma crítica, quero deixar claro que isso não é uma crítica à gestão. Isso é uma crítica
à nossa cultura organizacional, O sistema. ao sistema. Entendo. Então, por isso que eu vejo que essa vai ser a nossa primeira barreira a ser ultrapassada, superada para uma boa gestão. Entendo. Eu gostaria só de acrescentar, eu passei a palavra para a doutora, que as mulheres estão empoderadas, né? A doutora... Eu não poderia ter escolhido uma vice melhor. Não poderia, porque ela fala muito bem, eu fico olhando assim. Mas olha só, primeira barreira, concordo plenamente, é essa coisa de aproximar o advogado da instituição. Mas, principalmente, é a gente acabar com essa polarização que existe dentro da OAB hoje na nossa subseção. A gente percebe nitidamente que eventos da OAB têm determinados grupos que não participam. Isso foi muito nítido, principalmente na última semana do advogado, em agosto desse ano. Então, tem determinado grupo que não participa. Existe uma polarização muito forte, onde ou você é fulano ou você é contra fulano. A OAB não pode ser encarada dessa forma. A instituição OAB representa todos os advogados. Ela não pode representar um grupo. Ela não pode ser apenas de um grupo. Ela tem que ser de todos. Então, o sistema, como a doutora falou, está engolindo a nossa união, está acabando com a união da classe. A gente não vê um evento, tirando a semana do advogado, a gente não está vendo mais um evento, por exemplo, esportivo, na OAB, onde possa juntar os colegas de forma, assim, contínua. Estou colocando aqui, tirando a semana do advogado, tá? Então, precisa de algumas iniciativas para chamar os colegas para perto, para unir de novo essa classe, que já foi unida lá atrás, quando eu formei, essa classe foi unida. E, em determinado momento, tomou rumos de dia de eleição, de bate-boca na frente da OAB. Isso é... A gente representa uma sociedade também, gente. Então, a gente não pode ser polarizado desse jeito. Eu entendi aonde vocês querem chegar. Respeito o posicionamento de vocês. Acredito que tenha algumas coisas que precisam ser melhoradas. Mas eu não sei até que ponto isso também não é uma inibição do próprio advogado. Eu estou falando isso porque eu, por diversas vezes, no caso do Felipe Stefan, que está ali, eu fui uma pessoa que encontrei as portas dele sempre abertas para mim. Entendeu? Metia a mão na maçaneta, ele mandava entrar e tal. Eu sempre tive essa abertura. E eu não me considero um advogado de renome, nem me considero assim... Eu, né, tenho um escritório pequeno, que tem lá uns 10 advogados, e eu nunca vi esse problema com a minha pessoa. Mas eu já vi várias pessoas reclamarem desse distanciamento da OAB. Agora, eu não sei se é a própria imposição da instituição que não consegue alocar direito, principalmente os novos advogados, e não consegue trazer para perto os antigos. Porque, na verdade, nós temos uma crise na profissão muito grande. Né? A gente hoje está vendo advogado que é advogado e também dirige Uber. A gente tem advogado que é advogado e também é corretor de imóveis. Então, quer dizer, a gente tem um universo de faculdades muito grande sendo jogado alunos o tempo inteiro. Né? Nós temos algumas pessoas praticando uma advocacia ilegal. Temos pessoas se passando por advogados também que não são. E isso interfere diretamente no nosso retorno financeiro. Eu acho que essa é uma política que poderia ter sido melhor gerida pela administração atual. Também não se acerta tudo. Poderia ser atacada melhor nessas coisas. Mas a gente tem que ver que houve alguns acertos. Por exemplo, como a Mariana representa a situação, né? Vamos dizer que ela seja
não falando maldosamente, mas apoiada, apadrinhada pelo Felipe Stefan, o que demonstra ser uma continuidade do trabalho dele e assim coisa. Mas a gente observa, por exemplo, que, Felipe Stefan pegou uma comarca com pouquíssimos juízes, né? Ele conseguiu trazer juízes para cá. Isso foi já uma coisa difícil de se conseguir, né? Então, para mim, foi um grande ponto, né? E eu te faço a pergunta, o que mudar? Saindo do patamar, do palanque, me diga para mim, entendeu? O que mudar? Então, mas... Ou o que melhorar? Então, mas não é questão de palanque. Deixa eu te explicar uma coisa, assim, pelo menos uma visão que a gente compartilha. Trouxe juízes para Campos. Tá, ok. Alguns juízes vieram realmente para Campos. Mas a questão da celeridade processual, como ficou em Campos? O doutor sabe. Se eu entrar com uma ação indenizatória hoje na vara civil, daqui a quantos anos nós vamos receber isso? Daqui a quanto tempo a gente vai ter uma sentença nessa ação? Será que só trazer o juiz foi o suficiente? Ou será que atuar diretamente com a comissão que já existe, Comissão de Celeridade Processual, que poucos advogados sabem, porque não é atuante? Não é atuante. Vários eu conversei. Existe essa comissão? Existe. Mas por quê? Porque todo mundo corre para a prerrogativa. Sim. Mas a prerrogativa ficou banalizada. Se existe uma comissão específica para isso, é essa comissão que tem que ser cobrada. Mas não é atuante. E aí o que acontece? Ah, tem juiz lá agora. Tá, beleza. Vamos analisar o que está acontecendo, então. Por quê? Nós não estamos vendo processos andarem, salvo algumas varas, assim, pontuais. Algumas varas pontuais a gente pode dizer, olha, essa aqui até que está andando. Mas, em via de regra, se distribui uma ação civil hoje indenizatória, a gente vai ter sentença daqui a quantos anos? E a gente não fala de meses, a gente fala de anos. E aí, fazendo o link com o que você disse, tem colegas que estão complementando renda em outra profissão. Será que não é por isso também? Será que esse colega que propõe uma ação hoje, que sabe que só vai receber daqui a 3, 4 anos, eu tenho processo em São João da Barra de 13 anos, sem sentença, de primeiro grau. Eu tenho processo em São João da Barra de 2006, sem sentença de primeiro grau. Será que isso também não está fazendo com que o colega procure uma segunda renda, uma segunda opção? Então, às vezes, trazer juiz só não vai resolver. Ser efetivo dentro do fórum, conversando com o diretor do fórum, conversando com cada juiz, porque ele é responsável pela sua serventia, porque um dos problemas que a gente mais ouve é a expedição de mandado de pagamento. O advogado vive de quê? Leva meses. Às vezes, para sair um mandado de pagamento. Então, e só ter juiz, só trazer o juiz, resolveu o nosso problema? Não resolveu o nosso problema. Para a gente explicar isso para um cliente, Não entendeu? tem explicação. A culpa é do advogado, Você né? está 6 meses, 7 meses para sair um mandado de pagamento. Você está entendendo? Não tem explicação. Não tem explicação. E aí o colega... E aí vem ainda a divisão de novo da nossa classe. Porque aí esse cliente, você explica para ele não te entende. Ele procura seu colega advogado. E esse seu colega, ao invés de dizer assim, olha, realmente a celeridade ela está comprometida, ele vai dizer o seguinte, falta uma postura do seu advogado. Falta ir lá cobrar, falta correr atrás. E aí vem a divisão. É verdade. E aí vem a divisão. É o E problema, aí é um problema interna corpore, que a gente pode chamar. Um vai levando ao outro, não tem jeito. Cultura, né? E aí é a engrenagem. Olho por olho, dente por dente. Que não deveria ser, porque aí deixa de ser uma classe, né? Deixa de ser uma classe. O próprio mercado volta o advogado contra o Exato. O próprio, eu vou além. O próprio advogado volta o cliente contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Porque quando ele atinge a classe, na verdade, também está se auto-atingindo, Sim. né? E aí É você- pior do que você e aí mandar você um colocou- advogado para um cliente para a OAB para fazer uma reclamação, abrir um procedimento em desfavor do advogado, sem antes conversar com o advogado. Porque isso pode até virar uma Que é cultura pior do que isso. da Que sociedade. é pior do né? que você Vira passar. cultura. Vira uma cultura. Que é pior do que você passar na frente da OAB, acho que é sextas. É, ter nas sextas-feiras.
fila para reclamação de advogado, quem passa ali na rua, olha quantas pessoas reclamam do advogado. Já somos uma classe mal vista. Certo. E ainda passa na frente da casa do advogado, tem uma fila de clientes para reclamar dos nossos colegas. Que é pior do que isso? Muitas vezes impulsionado por outro colega. Por outro Por colega. outro colega. E aí, para isso, nós levantamos o problema, vamos dar a solução. Para isso, a doutora Isabela levantou a solução. Vamos acabar com essa fila. De que forma, doutora? O site da OAB... A ideia seria criar um site, né, para a gente fazer um refino do que realmente aconteceu, se é plausível aquela reclamação, chamar o colega de forma individualizada, né? Não formar fila em frente à OAB, que isso é A reclamação seria online. online. Olha, chegou lá para reclamar, toma aqui. Você vai entrar no teu celularzinho aí mesmo, entra nesse site aqui e tal, e faz a tua reclamação. Aquela reclamação a gente vai receber e vai analisar se aquilo realmente tem cabimento. Tem cabimento? Vamos chamar o colega, vamos conversar, vamos entender, vamos abrir a reclamação. Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas tem muita reclamação que não vai ter cabimento, já vi um monte. E o procedimento é aberto. E o procedimento mesmo assim é aberto. E muitas das vezes causa um estresse para o colega que já está com o seu mandado de pagamento que não Travado. sai, já está com o seu processo que não anda e ainda tem que responder alguma coisa na OAB. O nível de estresse é muito alto. Então, como resolver? Foi o que você me perguntou, né, antes. Como resolver isso? Trouxe juiz. Beleza. A gente precisa de mais um juiz em São João da Barra, porque nós temos 2 varas lá com um juiz só. A gente precisa de mais. Precisa dar um jeito em São João da Barra. O colega que atua em São João da Barra, o Franklin, é extremamente competente. Gente finíssima, gente boa. Foi o que você falou. Não acerta o tempo todo, mas também não erra o tempo todo. Extremamente competente. Mas ele sozinho, ele não vai conseguir resolver nada lá. Precisa que a instituição chegue mais para perto dele. Precisa que chegue mais para perto da seccional. E diga, olha, não está andando aqui não. A gente precisa resolver isso aqui. A gente precisa voltar os delegados da OAB dentro do fórum. Para quê? Para cobrar. Cobrar o quê? Cobrar trabalho, cobrar funcionamento. É isso que a gente precisa. A demanda é muito grande. Beleza. Vamos conversar com a seccional, vamos ver o que a gente consegue no tribunal. Ou bota mais estagiário, tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar parado. E dizer assim, a engrenagem é assim mesmo, o sistema... Não, não dá. Não dá. A doutora Isabela, ela sempre fala isso. Talvez a gente prometa alguma coisa e não consiga cumprir, mas a gente vai tentar. A gente vai brigar. Se a gente vai conseguir, aí vai depender do tempo. Aí a gente vai saber com o tempo. Mas a gente vai tentar. A gente não vai ficar acomodado esperando acontecer ou dizendo que o sistema é esse. Ou dizendo que está tudo maravilhoso. Nós trouxemos um monte de juiz. Pô, legal. E os processos continuam parados. Algo tem de errado. Essa engrenagem tem alguma coisa aí que está parada. Vocês botaram o motor no carro, mas esqueceram da marcha. Ele vai continuar parado. Entendeu? E qual é a ideia? É brigar? Não. Não é brigar com ninguém. A ideia é chamar para conversar. Vamos tomar um café com cada magistrado, de acordo com a disponibilidade de cada um. Vamos mostrar para eles que, olha, isso aqui não está funcionando, não está andando. Está atento, né? Vamos entender qual a dificuldade que ele está tendo também. Verdade. E vamos tentar adequar isso aí. Mas o que a gente se propõe é mostrar o serviço. Mostrar, olha, pessoal, a gente está fazendo, tá? Se não andou, a culpa não é nossa, mas a gente está buscando. Sim. É tentar solucionar uma dor que a gente sente, né? Uma dor que a gente sente todo dia. Eu falei do mandado de pagamento, se for o primeiro... É o que a gente sente todo dia. É o nosso dia a dia. A gente vive disso. A gente vive. Eu vejo advogados aí com 10, 20 anos de profissão e começam a relatar os seus problemas que a advocacia tem. Desanima. E percebo que eu que tenho um certo apreço, né, pelo jovem advogado, por aquele que está iniciando agora, e quando eu vejo advogados tão experientes passando por esses problemas,
e eu olho para aquele indivíduo que acabou de sair da faculdade, que acabou de pegar a carteirinha dele, que tem um sonho carregado nas costas de viver da profissão, de se dar orgulho para a família, orgulho para si mesmo. E ele se depara com problemas que pessoas têm 10, 20, 30 anos de profissão. Imagine esse indivíduo que, além de todos esses problemas, ele ainda não tem cliente, ele não sabe atuar tão bem tecnicamente. Tinha uma anuidade altíssima. Ele tem uma anuidade altíssima, que já é cobrar, apesar de que nos primeiros anos você tem um certo desconto, mas desconto que Pra quem não tem quase- nada, o desconto é pouco. É pouco, Né? quase que ínfimo ali. Logo depois já passa a pagar a anuidade cheia. Ele precisa... Falta segurança para atuar. Ele chega numa sala de audiência tremendo. Ele não tem um local, muitas vezes, para trabalhar. Tudo bem que a OAB tem os escritórios compartilhados, né? Mas ele não tem ainda a condição de ter o seu próprio espaço. E eu vejo que, se a vida do advogado é difícil, a do advogado novato é muito pior. Eu venho fazendo um trabalho, já tem alguns anos, junto com a Cleise, né? Vocês devem conhecer como Baianinha, do GAGE. E ela tem um trabalho voltado para a jovem advocacia, Mas né? ela Pra é advogada? Não, mas ela tem um grupo que organiza e ajuda advogados. Na verdade, os advogados daquele grupo se ajudam. Eles tiram dúvidas e tudo mais, enfim. E eu venho acompanhando esse trabalho dela em aproximar, conectar pessoas com as mesmas dores, que são os colegas advogados recém-formados, principalmente, e a grande maioria tem exatamente essa dor. Ele entra no mercado jurídico, ele não sabe por onde ele começa. Qual o primeiro passo? Como ele vai fazer para conquistar o primeiro cliente? Mas a faculdade também deveria preparar um pouco Deveria. melhor e fazer Não entender tem. que ele é um empreendedor. Ele precisa entender. Então. Essa cultura vem da faculdade. A faculdade não te ensina Não como te é o ensina. mercado jurídico. Então, de repente, uma Faculdade parou no aproximação tempo. da Parou. OAB com a faculdade. Então, necessário. A é gente falou necessário. sobre isso, hoje. A OAB tem o projeto OAB vai à escola, Certo. né? E a gente pensa em botar a OAB vai à faculdade. Porque o colega, ele se forma, ele está preocupado em passar no exame de ordem. Sim. Óbvio. Mas ele, depois que ele pega a carteira, ele fala, e agora? O que eu faço? O que eu E faço agora, com essa o que chave? que eu Qual faço? porta que eu vou abrir? Qual Em porta que eu vou agosto. abrir com isso aqui? A Baianinha que ela falou, ela faz mais um trabalho de publicidade. Ela faz a conexão O trabalho das pessoas. dela é mais publicitário. Ela tem um grupo de WhatsApp e esse grupo tem vários advogados, estagiários, né? E aquilo ali, o colega, quando diz assim, olha, estou precisando de um estagiário. Lá no grupo, aí sempre tem um estagiário que está precisando. Essa conexão que ela faz ali. Aproximação. Essa ela faz a aproximação conexão. que ela É um tal de faz ali. networking, né? Exatamente. É esse trabalho que ela faz. E aí, acaba com que o colega tenha uma proximidade, né? O que está formando agora do mais experiente, o mais experiente precisa de um estagiário também encontra ali, então une o útil ao agradável. Agora, na verdade, a gente quer buscar individualizar e olhar cada advogado com a sua necessidade, né? Eu não vou entrar muito no assunto, mas a Glademir sabe, eu tenho 2 filhos especiais demais até, e cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu sistema, o seu jeito de ver a vida. E você pode ter 10 filhos, cada um vai ver de um jeito. Sim. Não tem jeito. Isso é natural. E aí, a dor do jovem advogado é diferente do advogado que tenha 80 anos de idade, que já está calejado. É diferente da nossa dor, que já temos quase 20 anos de formado. Então, cada um tem um sentimento e cada um tem uma dificuldade diferente. Nós vamos tentar buscar, né, o acolhimento para cada um. Ah, mas como isso? Olha, se a gente der uma olhadinha no organograma lá da OAB, tem comissão para dar e vender. Tem comissão ali que eu nunca ouvi falar. Vamos botar para funcionar, pelo menos, aquelas que a gente achar mais importante. Vamos trazer para perto. A OAB jovem. Vamos fazer funcionar mesmo. Vamos fazer com que aquilo seja efetivo. Mas, ao mesmo tempo, vamos colocar um estagiário à disposição daquele colega idoso que já não quer mais aprender a mexer no sistema.
Vamos dar curso do sistema? Tem que dar. Tem que fazer curso. Tá para mudar o sistema de novo? Tem que fazer curso. Nós vamos lá para aprender a mexer, mas você acha que um colega... Meu pai com 72 anos, você acha que ele quer aprender a mexer? Às vezes até quer, mas é outra geração, não tá Entendeu? acostumado com isso. E aí? E aí ele para de advogar? Ele sai do mercado? De fato. Você acha que isso é justo? Eu não acho que seja justo. Entendeu? Então a gente vai olhar com cuidado para cada situação individual e cada necessidade. Entendeu? Não podemos tratar todo mundo do mesmo jeito. Não é uma regra tão simples. Não é 2 mais 2 é 4. Eu digo... Não dá para ser. Eu digo para meus alunos, né? Que eu não posso dar comida para coelho e para girafa ao mesmo tempo. Né? Eu tenho que separar as girafas para cá, vou te alimentar, porque senão vai me dar, no mínimo, um problema de coluna. Baixo, levanta, né? Exatamente. E para cá, temos que separar. Agora, doutora, vamos nós aqui. Vou fazer uma pergunta direcionada para a doutora e uma direcionada para o doutor. Vou fazer em conjunto, tá? Para que vocês possam me dizer. Doutora, a senhora falou das dificuldades que a senhora tem na advocacia até hoje. Eu ainda digo uma coisa para a senhora. Acredito que por ser mulher, as suas dificuldades sejam ainda maiores. Sim. Né? Eu não tenho dúvida. Para a mulher é mãe, é casa, é esposa, é trabalho, é tudo que eu tenho, é uma árvore de Natal pendurada de coisas. Algo especial para as advogadas mulheres? Tem alguma coisa em mente? O que você teria para me dizer? Vamos lá. Eu faço parte de um projeto chamado Conect Mulher. Ele é Conect Mulher Mãe, mas não exclui a mulher que não é mãe, né? Hoje ele vem sendo aplicado para advogadas. Somos 733 mil advogadas no país. Isso representa 51% dos advogados no país. Nossa, superou. Nós já superamos a quantidade de homens. Entretanto, majoritariamente, quem está no fórum são os homens. São os homens. Não é por falta de formação, não é por falta de oportunidade, mas é por falta de autoridade da própria mulher. Tá. E por que isso acontece? Sabe? Por falta de conhecimento. Porque a mulher ela ainda não entende que o lugar dela é dentro do fórum, é concorrendo em pé de igualdade com os direitos do homem e, principalmente, das oportunidades adequadas à sua realidade. Nós não sabemos nos impor dentro do meio jurídico. Nós não sabemos os nossos direitos dentro de um fórum. Eu estive, tem uma semana hoje, estive com uma colega advogada que teve filho ano passado e ela não sabia que ela podia pedir a isenção da OAB dela nesse ano. Quando ela foi fazer o pedido, já tinha passado o prazo. Mas por que ela não ficou sabendo? Não tem projeto para isso. Faltou informação. Faltou informação. Mas ela poderia ter buscado a informação? Poderia. Mas não poderia ser divulgada essa informação? Quantas mães todos os dias no fórum? O meu filho com 11 dias, meu filho hoje tem 5 anos. Com 11 dias eu estava no fórum com meu filho, sabe por quê? Porque o juiz não deferiu o meu pedido de adiamento da audiência. Meu filho com 11 dias. Que absurdo. Né? Um absurdo. Mas eu estava lá no fórum. Não tem um fraudário no fórum. Talvez vocês não conheçam essa realidade porque são homens. A gente não precisa, na verdade, nunca nem procurei saber. Não existe um fraudário no fórum. Se me falasse fórum. que teria, eu não também ia saber. E aí faz como? Quando ela falou, eu falei, realmente. É verdade. Não tem. Não. Você tem que trocar seu filho em cima da pia do banheiro do fórum. Não existe isso. Cadê a mulher? Cadê a advogada? Cadê a OAB? A representatividade da OAB dentro do fórum? Não existe. Sabe? Então, são mudanças de quem está lá usando todos os dias, entende porque precisa. Talvez se eu não tivesse o meu filho, eu não teria entendido dessa forma. Né? Talvez eu não tivesse visto dessa forma. Mas como eu precisei estar no fórum com 11 dias com o meu filho, eu senti essa necessidade. E aí eu posso dizer hoje dessa necessidade da mulher advogada.
que vai muito além, porque nós estamos ali para defender o direito da sociedade, não é? E se a minha cliente estiver com o bebê, onde ela amamenta? No corredor do fórum? Verdade. Não tem um local Certo? apropriado. Semana retrasada, fui para uma audiência com uma colega advogada, e uma cliente, e o filho dessa cliente, ele é autista. Ele não entrava no fórum por nada nessa vida. A colega, antes de mim, não consentiu a inversão da pauta. Pela inversão da pauta, e o juiz também não fez nenhum esforço. Tive que juntar um atestado. Faltou posicionamento? Faltou sororidade. E ela entender, talvez, dessa necessidade de uma mãe. Então, é entender a necessidade da mulher, aplicar a necessidade da mulher e fazer com que realmente aquilo dali faça diferença. É claro que é o que a gente vem conversando sempre. A gente não vai mudar tudo. Mas melhorar o mínimo é obrigação. Tem um projeto também que a doutora vem falando muito, né? E a gente já conversava sobre isso e a gente acabou se deparando com esse projeto lá na capital, que é uma sala. Uma sala específica para o atendimento da mãe advogada. Lá na UAB, na capital, eles montaram um espaço compartilhado, onde a mãe pode tanto amamentar o filho dela, quanto atender a cliente dela. E, ao mesmo tempo, ela tem um espaço onde a criança, né, independente da idade, possa ficar de forma adequada e segura enquanto ela atende o cliente. Uma sala desse lúdica, tamanho, talvez. Uma sala lúdica com desenhos na parede, com brinquedinhos e tal, aonde você, no caso, a advogada, que está com a criança lá, está com seu filho, não tem com quem deixar, mas precisa trabalhar. É um mínimo de suporte. Coloca ali e atende. É um mínimo de suporte. Entendeu? Bom, e é bom, um dos muito projetos. Bem pensado, muito bem pensado. É um dos mínimo projetos. de suporte. Muito pensado. Doutor, nós somos companheiros de profissão, especialistas nas mesmas áreas, né? Somos oriundos, basicamente, da criminal. Embora minha primeira formação e minha primeira especialização foi em direito de família. Mas como na época o mercado acaba fazendo a gente, né? Como logo assim que eu me especializei em direito de família, veio a Lei Maria da Penha, eu acabei ficando muito próximo da delegacia. Hoje eu sou advogado criminalista, que todo mundo tanto fala, que faz júri. Então, minha porta de entrada foi para direito de família. Nunca vi lugarzinho para ter tanto problema como direito de família. Então, a gente vem atuando na área criminal já há bastante tempo, né? O doutor também, especialista na área, atua também direto na área, né? Então, teria algo específico para nós, porque nós temos um perfil diferente. Nós somos diferentes do pessoal da área da trabalhista, nós somos diferentes da civilista, né? E, infelizmente, diferente do pessoal do tributário, que diz que esse pessoal está jogando dinheiro para cima. Não é o nosso caso. Para nós e para todo mundo. Tem gente que fala isso da gente também. Tem gente que fala isso da gente. Oh, glória, Senhor. Ouça esse pessoal. Tá pronto. Eu já ouvi essas coisas aí. Eu falei, Algo em específico para nós que somos operadores Sim. do direito da área criminal? Pensa em alguma coisa? Sim, o que com você teria para certeza. dizer? Com certeza. Então, primeiro, eu gostaria de levantar essa questão mostrando que a história recente da OAB, né, nos mostra que o último criminalista que passou por lá foi o Paulo Rangel. Já tem mais de 15 anos. Como presidente da OAB. De lá para cá tivemos Muitas pessoas elogiam muito ele, eu não tive a oportunidade. Quando eu formei, era o último ano dele, quando eu estava formando. Todo mundo fala muito bem, muito atuante. Então, muito atuante e muito presente na parte criminal, até porque conhecia bastante disso. De lá para cá tivemos bons presidentes, mas nenhum deles na área criminal. Nenhum deles conhece das nossas mazelas, que são um pouquinho diferentes, né? Porque quantas noites já viramos na delegacia, né? Nossa, falando. Quantas vezes nós vimos o sol nascer no pátio da delegacia, né? Então, assim, a gente tem uma vivência um pouco diferente na nossa área e o criminal sempre foi meu berço. Meu pai é criminalista, então sempre foi meu berço. É uma coisa que eu me identifico. E a gente sente essas dores, assim... Eu acho que a primeira coisa que a gente vai tentar mostrar, né,
do mesmo jeito que eu falei, chamar para conversar os juízes e ver qual a dificuldade deles, entender qual é a situação, para a gente fazer andar os processos e melhorar a vida do colega e melhorar a prestação jurisdicional, também pretendo sentar e conversar com alguns delegados. Tenho alguns conhecidos, tenho respeito por muitos deles, quase todos, quase todos, mas respeito todos eles e tenho acesso a vários. Tenho muitos colegas nessa área e eu acho que uma conversa, a gente precisa de uma conversa, em alguns locais um pouco mais complicado, de um ofício da instituição, porque a gente vê prerrogativa do advogado ali, em determinadas situações, sendo ferida, como há pouco tempo mesmo um colega comentou comigo que mandou um pedido de cópia de inquérito na Polícia Federal e a resposta foi: traga a procuração. Né? A gente sabe que a lei é muito clara, né? A gente pode ter cópia, se não tiver em sigilo, a gente pode ter cópia e não precisa de procuração. Então, tem situações que a gente vai chamar para conversar, vamos dialogar, vamos tomar um café, vamos entender o que está acontecendo, se tem algum colega extrapolando, por isso que eles estão segurando, qual é o contexto disso. Nós vamos aproximar um pouco mais a OAB das delegacias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também tenho muitos amigos, graças a Deus, nessa empreitada, o doutor deve ter também, muitos amigos nos presídios aqui de Campos, diretores, ou já foram diretores, mas estão por ali, são pessoas que conhecem do meio, facilitar também a vida dos colegas ali. Teve uma reforma recentemente, eu até gostaria de falar sobre isso, no parlatório, né, na sala dos advogados, tanto do presídio quanto da custódia, aonde o colega Reinaldo Peixoto foi muito atuante. Gostaria até de mandar um abraço para o Reinaldo, que ele foi muito atuante nessa situação aí, teve presente lá e fez esse trabalho legal. E agora a gente precisa manter, porque assim, por diversas vezes eu chego no presídio e vejo aquela sala que foi bem montada, mas está imunda. Essa camisa branca do doutor, se sentar numa cadeira daquela, muitas das vezes vai sair preta. Então, assim, a gente tem que zelar também pelo patrimônio. A sala dos advogados no presídio é nossa. A gente tem que zelar por esse patrimônio. Ah, mas de que forma a gente faria isso? Vamos sentar com o diretor, vamos conversar com ele, vamos ver de que forma a gente consegue manter uma limpeza, pelo menos, manter um ar-condicionado funcionando, porque a gente bota um ar-condicionado novo, 5 meses, 6 meses, ele quebrou, e aí? Vamos ver o que a gente consegue fazer de manutenção disso. Eu falo porque a gente conhece muito bem como que isso funciona. E é um diálogo, é uma conversa. Tem vários amigos lá que eu tenho certeza que vão abrir as portas para essa conversa, vão trazer soluções agradáveis para a gente. E o direito criminal ele precisa de uma atenção especial, porque são situações que outros colegas não conhecem. Entendeu? Sim, verdade. Não conhecem. Eu já teve colega de falar assim, rapaz, aonde que fica o presídio? Aí, não sabe de onde que fica. Não, e para chegar é sempre uma grande dificuldade. E um dos projetos nossos, foi bom você falar isso, é a gente colocar a van da OAB, tá? Para ir uma vez ao dia ao presídio, ele vai de manhã e ele volta no fim do dia. Aquele colega recém-formado, que ainda não tem carro, ou que tem uma moto e fica com medo de ir lá, de ir para o presídio, porque realmente o local ali à noite é um pouco complicado, às vezes já saí do presídio de audiência de custódia 8 horas da noite. Você com certeza já saiu também, é perigoso. Sim. Entendeu? Então, qualquer ruazinha que você errar ali... Se errar, já era. E aí esse colega ele pode fazer o quê? Ele pode deixar a motinha dele ali na casa do advogado, ele pega a van e vai, atende todos os clientes dele, vai ter o horário, e espera a van voltar para apanhar ele. A van que hoje faz... então a van que hoje faz o centro, ela iria... Uma vez ao dia, tá? Ela vai, deixa, no fim do dia vai e recolhe os colegas, apanha quem estiver lá, entendeu?
Porque hoje não tem. Não tem. Isso não tem. É. Não existe. Se você quiser ir ao presídio, pega o seu carro. Pega o seu carro, não chama Uber não, né? Porque para voltar o Uber não vai lá te apanhar. Não vai lá te apanhar. Até para te levar é meio complicado. Então, são essas mazelas que só quem pratica o dia a dia conhece. A parte criminal, ela de fato é bem diferente, né? Quando a gente fala dessas dificuldades assim, a gente consegue até ter um pouco mais de solução, porque depende da gente. O problema é quando a advocacia criminal ela entra em conflito com o servidor. Você chega em uma delegacia, você é mal recepcionado, você quer fazer valer o seu direito e acaba gerando ali uma certa confusão. Acontece também, é um ambiente de audiências um pouco mais, que os ânimos estão um pouco mais exaltados, né? Tem aquele fervor. E o advogado combatente que quer defender o seu cliente com exidência e com garra, acaba recebendo ali um contra-ataque ou uma recepção não muito amistosa. Então, é comum que o advogado criminal acabe tendo suas prerrogativas de forma mais atacada, né? Acaba tendo essa perda maior. E algo que me entristece muito falar sobre isso, mas corriqueiramente nós vemos notícias de advogados tendo seus direitos violados e, pior, tendo sua vida interrompida. Ceifada. Essa é uma coisa que a OAB precisa olhar com olhos bem atentos, né? Nós estamos com muitos advogados sendo assassinados. E eu acho que precisa se debruçar sobre isso daí. A gente subseção... Por exemplo, só falando, desculpa interromper, mas já interrompendo, eu tenho um processo aberto contra uma pessoa que, inconformada com a minha defesa no divórcio, quando eu estava ao lado da ex-mulher dele, me ameaçou de morte. Então, quer dizer, né? São situações... Coação no curso do processo e ameaça, né? São situações que a gente que vive da criminal, a gente conhece de perto. Mas, infelizmente, subseção, a gente não consegue enfrentar esse tipo de situação com mais efetividade. Isso aí a gente dependeria, sim, de um enfrentamento da seccional, e aí a gente também... Foi o que eu falei, a gente é advogado, a gente vive do diálogo. Sim. E a gente tem que dialogar com a seccional, e aí, eleitos, nós vamos buscar, né, esse diálogo, essa conversa com a seccional, entender melhor o que está sendo feito sobre isso, e aí sim, levar a nossa contribuição. Mas não vou prometer que vamos fazer algo como seccional, porque eu sei que foge à nossa alçada, né? A gente depende de uma instância superior. E aí seria um pouco distante da gente. Eu percebo que há uma certa crítica. Às vezes as pessoas, de forma inconformada com qualquer notícia que é veiculada, você percebe pelos comentários ali que há uma certa crítica na OAB. E parece que a OAB, com o tempo, ela vem perdendo força. É o que dá a entender. A gente vê que a advocacia, há um certo empobrecimento dos advogados. É uma instituição muito respeitada, mas parece que vem perdendo o seu respeito. E a política hoje, se entranhando muito para dentro. A política se entranhando dentro da OAB, candidatos ali, conselheiros, presidentes que utilizam a OAB como forma de trampolim para ter uma vida política. E a pergunta que eu faço: hoje o advogado acaba olhando para a OAB e visualizando somente um boleto, como se fosse uma conta anual que ele tem que pagar. Como que a gente consegue recuperar esse respeito dessa instituição? Como que o advogado pode vir a voltar a ter orgulho da sua instituição? Quando ele for mais ativo dentro da instituição, e quando ele for visto como parte e não como alguém que só paga o boleto, com certeza ele vai se sentir parte e vai fazer a diferença nisso daí. Porque não é só pagar o boleto. Você tem que fazer parte, você tem que ter voz ativa. É uma casa, é uma família. Né? A gente tem um pai e a mãe numa família e tem os filhos. Os filhos também têm a voz ativa deles. Claro que tem que ter uma hierarquia entre pai, mãe e filhos. Mas os filhos também não têm o posicionamento deles? Eles também não merecem ser ouvidos? É a mesma coisa. A partir do momento que existe o respeito entre a integridade da família, essa família funciona, o círculo gira. Então, a partir do momento que esse colega advogado
se vir como parte integrante dessa família e não apenas como um boleto, uma figuração, alguém que vai votar no dia da eleição, com certeza isso aí vai mudar. Eu, como uma pessoa apaixonada pela minha profissão, eu sempre vi a OAB com muito respeito, com muito carinho, entendeu? Acabei de falar que nós tivemos grandes presidentes. Só que eu nunca participei. Eu sempre tive por ali, eu conheço praticamente todos eles, né? Eu conheço o Carlos Fernando, nosso querido guru, conheço o Humberto, conheço o Cristiano Miller, conheço o Felipe. Então, assim, eu sempre tive bom relacionamento com todos eles. Quando eu digo que eu conheço pessoalmente, já estive mais próximo. Então, eu acho que, na verdade, a OAB, ela não perdeu respeito, não. Eu acho que, na verdade, a OAB, ela, em alguns momentos decisivos, ela foi evasiva. Omissa. Mas, mesmo assim, eu digo para você que não perdemos respeito. A OAB nunca perde o respeito, porque é uma instituição que a gente tem uma instituição muito respeitada nacionalmente. O que a gente precisa só é se posicionar de forma efetiva. Deixar de fazer política e fazer pelo advogado de verdade. Tapinha nas costas não vai resolver e não vai pagar boleto de ninguém. Conversar é sempre bom. Ter amizade, maravilhoso. Mas, em determinados momentos, a gente precisa ser incisivo. A gente precisa se posicionar. Entendeu? Quando me perguntaram, eu vou levantar uma polêmica, que talvez, não sei qual o posicionamento de Glaidemir, mas há alguns anos, quando me perguntaram o que eu achava sobre o projeto de porte de arma do advogado, eu falei, fazendo a triagem devida, passando por todo o trâmite que tem que ser feito, por estudo psicológico, estudo social, por todo o trâmite que a lei permite, ou melhor, que a lei impõe, eu sou a favor. E aí eu ouvi um colega falar assim, mas você é a favor? Eu sou. Ele, não, eu sou contra. Eu falei, então vem fazer criminal com a gente. Vem sair do presídio 8 horas da noite. Como o Dr. Glaidemir acabou de falar, foi ameaçado de morte. Você acha que as instituições de segurança do nosso país dão segurança pra gente? A esse ponto de eu falar assim, eu não preciso. Estamos vendo aí os colegas sendo assassinados. Eu sei que isso é um ponto polêmico. Eu estou levantando aqui, eu estou falando um posicionamento meu, pessoal. Que pode não ser o posicionamento da instituição. Tá? Mas o que eu estou dizendo é, quando a gente estiver lá dentro, a gente vai se posicionar. E eu não estou falando só especificamente disso. Estou falando de qualquer situação que o colega trouxer, a gente vai ter que se posicionar. Se o colega estiver errado, nós vamos falar para ele que ele está errado. Se ele estiver certo, nós vamos lutar por ele até o último dia. Mas ele vai ser ouvido. Mas ele será ouvido. E a instituição vai se posicionar quanto a isso. Nós não vamos dar tapinha nas costas, vamos dizer que está tudo certo e vamos fingir que nada aconteceu. Isso não vai acontecer. Bem, doutor, o papo está muito bom. A hora voou. Eu acho que a gente teria conversa aqui para muito tempo. Com certeza. Está sendo muito frutífero para toda a sociedade essa participação de vocês aqui, né? Espero também que o próximo candidato também venha, esteja aqui conosco para estar apresentando suas ideias, porque quem ganha é a advocacia, entendeu? A doutora Mariana também, quando esteve aqui, junto com o Eduardo Lilhares, também foram muito brilhantes nos seus posicionamentos, muito respeitosos, e a gente tem que fazer isso. E terminou a eleição dia 25, né? Sim. Dia 26, somos todos. Todos. OAB. Seja quem estiver lá. Né? As portas têm que estar sempre abertas, entendeu? E a solidariedade entre todos tem que ser mais forte do que qualquer coisa que está lá fora, porque a categoria unida ela é muito mais forte. Doutor,
Vou te dar 5 minutos para suas considerações finais aqui para o pessoal, para você estar falando para... Cinco só para mim? Não, 5 para ambos. Fica à 5 para vontade. ambos. Não, eu vou... Porque... Primeiro as mulheres, eu vou deixar. Fique à vontade, entendeu? Porque, né, o seu poder de convencimento nas opções que vocês estão apresentando, já desejando para vocês uma boa sorte, que Deus abençoe vocês. Amém. Né? Acredito que já está escrito o que tiver que acontecer. Claro. E eu espero certamente que a advocacia no final saia fortalecida. Somos uma chapa que nos denominamos uma OAB sem divisão. Então, mesmo que ainda não tenha chegado o dia 25 e não tenhamos saído desse dia 25 como eleitos, somos uma OAB sem divisão desde hoje. Vemos a OAB como uma OAB para todos. E é por isso que nós escolhemos esse nome. Independente se estamos em campanha ou não, temos que fortalecer a nossa atividade, temos que fortalecer a advocacia na sociedade, nos colocar como autoridades do direito, defensores da sociedade, dos direitos do cidadão. E para que isso aconteça, a gente precisa ter postura de autoridade daquilo que nós nos dedicamos a vida toda como profissionais defensores do direito. E é isso que a gente vem trazendo na nossa chapa. É trazer uma OAB que não tem discriminação se você tem um sobrenome ou não, se você já está na advocacia há quantos anos, ou muitos anos, ou pouco tempo, ou recém-formado. É uma OAB inclusiva, uma OAB que tenha a contribuição de todos para que a gente chegue na finalidade comum, que é o sucesso da nossa atuação na sociedade. E eu acho que escolhi um excelente vice-presidente. Como uma vice-presidente, escolhi um excelente presidente, porque nós compactuamos do mesmo posicionamento. Isso é importante. Que nós vamos lutar pela classe, porque precisamos defender aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos é que a gente pode ser muito mais se nós estivermos juntos com outros que pensam como a gente. Doutor? Então, falar com todos os colegas, explicar que, como o Dr. Gledemir falou, eu tenho certeza de que o que tiver que ser já está escrito, como o doutor falou. Nas minhas orações eu sempre digo assim: o Senhor me coloca onde o Senhor achar que eu devo estar. Então, se Ele achar que eu mereço ou que eu preciso estar ali, Ele vai me colocar ali, nós vamos fazer a nossa parte. Mas eu não me preocupo, né? Se a gente não tiver sucesso, é óbvio que não vai mudar nada, a gente vai continuar advogando, a gente vai continuar labutando, a gente não vai fazer diferença, não vai ter divisão, seja eleito ou não, vai continuar sendo inclusão. A gente quer trazer para perto, a gente não quer dividir. É por uma OAB sem divisão. Então a gente quer todos os advogados, todos vocês com a gente. Se a gente estiver lá dentro, melhor, que aí a gente consegue atendê-los com mais autoridade, né? E aí, a última coisa que eu poderia dizer é dar um voto de confiança para a gente. Deixa a gente fazer. Gostaria de deixar claro, Mariana é uma colega de liceu, nem de faculdade. Conheço de muitos anos. Respeito muito. Doutor Cristiano, conheci na faculdade também. Também tenho muito respeito por ele. Então, assim, aqui não tem inimigo. Aqui tem adversário neste momento político da OAB. Não existe inimizade aqui. Então, cada um vai fazer o seu papel e a gente está levando a nossa proposta. O que nós deixamos claro aqui desde o começo as críticas são a alguma postura que a instituição poderia ter tomado e não tomou. Nunca será pessoal. A crítica nunca será pessoal. Sim. Então, a crítica é uma postura, talvez, que a gente entenda que não seria cabível ou aquela postura que deveria ter sido e não foi. Mas nunca será direcionado ao pessoal, porque isso não existe.
E não pode existir. Nós estamos falando de uma instituição com muita credibilidade, como o doutor disse. Então, assim, doutor Cristiano já esteve lá dentro como vice, já teve oportunidade. Mariana, doutora Mariana e doutor Eduardo estão lá dentro. Estão lá dentro. Fazem parte da atual gestão. Então, já tiveram oportunidade de fazer também. O que não foi feito até agora, nós já colocamos tudo aqui, né? O que a gente pretende fazer, deixa que a gente faz. Deixa que a gente faz, que a gente vai vir com gás agora para a gente mudar e fazer o que ainda está faltando. Então, é um voto de confiança para a gente. Isso aí, doutor. De fato, o que faz essa instituição ser tão grande é essa união de pessoas, de profissionais com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, que é defender a nossa profissão, né? A nossa advocacia. Então, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Agradecer ao Dr. Jéssica, agradecer à doutora Isabela por estar conosco, compartilhando aqui suas ideias, para poder ajudar quem está em casa a conhecê-los melhor e, na hora do voto, dar o seu voto consciente. Então, eu vou nos despedir, pedir o pessoal que está em casa, dar aquele like, ativar o sininho. E compartilhar o vídeo. Advogados que não estão vendo, para poder amadurecer cada vez mais o voto. Pessoal, fique com Deus. Uma boa noite a todos. Abraço.